Esse aqui é o novo Ford Ka. Ele cresceu, ganhou 4 portas e estreou o novo motor 1.0 3 cilindros da Ford. Ele quer ser um dos compactos mais vendidos do país. Mas será que ele é tudo isso? Saiba agora tudo sobre o Ford Ka. Como você pode ver, do antigo Ka só sobrou o nome. O carrinho ganhou toda a linguagem visual da Ford. Aqui estão os faróis alongados, a grade que é igual em quase todos os modelos da Ford e toda essa carroceria vincada. A frente ficou bonita, agora a traseira, vem que eu vou te mostrar. A traseira é um pouquinho mais sem graça que a dianteira. Ela é bastante limpa, ela não tem muitos elementos. Você tem aqui uma lanterna um pouco arredondada. Ela é um pouquinho sem personalidade, porque se você olhar bem, lembra a de concorrentes como Onix e Gol. Mas no geral, o todo do carro, o design agrada. Um dos pontos que o Ka é mais bem resolvido é o espaço interno. Como você pode ver, há um espaço bem interessante aqui para a cabeça e também para as pernas. Então pessoas altas elas não vão se sentir muito apertadas. É legal notar também que há espaço para 3 adultos aqui atrás. Claro que a pessoa que sentar no meio realmente vai ter o incômodo desse duto aqui, que fica um pouco alto, mas mesmo assim ele é muito mais espaçoso do que muitos dos concorrentes dele. Outro ponto legal é que você pode notar que esse banco ele tem esse recuo, ele é um pouquinho para dentro, exatamente para aumentar o espaço para os joelhos. Isso é uma solução bacana que o Ka traz. O ponto fraco do Ka está aqui atrás. Como você pode ver, o porta-malas dele é pequeno, na verdade é um dos menores da categoria, ele tem apenas 216 litros, é menor inclusive do que o do Up, que é um carrinho compacto menor que o Ka. Dá para rebater os bancos, o que pode fazer você ganhar um pouquinho mais de espaço. Mas no geral, o que a Ford fez para compensar o pequeno porta-malas foi encher o carro de equipamentos de série. O Ka é vendido em 6 versões. Os preços variam de 37 a 46 mil reais, mais ou menos como está essa tabela hoje em dia. O Ka ele ainda é vendido com 2 tipos de motorização, 1.0 e 1.5. Mas uma coisa, um item que é bastante importante, não está em nenhuma dessas versões, nem nas mais completas, são os retrovisores elétricos. De todas as versões, os retrovisores são manuais mesmo, e isso é um dos pontos negativos aí do Ka. A versão de entrada é a SE. Ela é equipada com motor 1.0, 3 cilindros. A gente vai falar dele um pouquinho mais pra frente. E dos itens de série tem a direção elétrica, as travas elétricas e os vidros dianteiros elétricos. Ela tem o ar-condicionado e o sistema de som. A versão intermediária é a SE Plus, que adiciona os vidros traseiros elétricos e o sistema Sync, que é um sistema de som que tem vários recursos de conectividade, que é esse que a gente tem aqui. Esse sistema Sync, no Ka, ele tem 2 recursos bem bacanas. O primeiro deles é o assistente de emergência. Esse recurso, ele está ligado ao Sync e está ligado ao airbag do carro. Caso exista alguma colisão e você se envolva num acidente, esse sistema ele consegue ligar diretamente para o SAMU e pedir ajuda. Outra coisa legal é o tal do App Link. Esse App Link você pareia junto com o seu celular e ele amplia a conectividade entre carro e celular. Você vai conseguir ver vídeo, acessar suas fotos, você vai conseguir acessar muitas coisas no carro através do smartphone. Isso também é um dos diferenciais nessa versão intermediária SE Plus. Essa versão que a gente está dirigindo aqui é a topo de linha Cell. Ela traz, além de todos esses itens das outras versões, ela adiciona o controle de tração e estabilidade e o assistente de partida em rampa, que são 2 diferenciais aí para os segmentos de hatches compactos. Ela ainda tem o ajuste de altura do banco, que é uma coisa que as outras versões não têm, e também o computador de bordo. As outras versões também não têm o computador de bordo. Bom, essa versão aqui que a gente está dirigindo é a versão que traz o novo motor 1.0 3 cilindros da Ford.
É um motor que tem o duplo comando de válvulas, ele não tem aquele tanquinho de gasolina para partida frio. É um motor bastante moderno e a Ford conseguiu um rendimento bem legal com ele. Hoje ele rende 85 cavalos quando ele é abastecido com etanol. Isso faz dele 1.0 mais potente do mercado brasileiro. Na prática você sente isso, ele é um carro muito ágil, ele é muito esperto, ele vai muito bem em altas rotações e em baixas rotações também. Você não sente que você precisa ficar reduzindo as marchas toda hora, porque você tem aí um pico de torque entregue em rotações médias, assim. Geralmente os carros 1.0 você precisa ir até 3.000 giros para você ganhar um pouquinho mais de força. Esse aqui ele te entrega isso um pouco antes. Isso é um dos diferenciais desse carrinho aqui com esse motor aí de 85 cavalos. Falar um pouquinho do câmbio do Ka, é um câmbio bem acertado, ele tem um curso longo, mas ele tem também uma boa empunhadura, ele é um pouco impreciso às vezes, mas você consegue aqui um desempenho bom com ele. Mas o ponto forte mesmo do Ka é a questão da economia de combustível. O carrinho é bem econômico. Nas nossas medições, nos nossos testes, ele fez uma média de 10,8 km por litro na cidade. Ele conseguiu ser mais econômico do que o Up, que até então era 1.0 mais econômico que a gente tinha testado. Esse é com certeza um dos principais atributos aí do novo Ka. A suspensão desse carro é muito bem acertada, ela fica bem entre o conforto e a firmeza. Você se sente seguro fazendo as curvas com um pouquinho mais de velocidade. É um carro dinamicamente muito bem acertado. Ele tem uma posição de dirigir um pouquinho mais elevada do que o do Fiesta. O Fiesta tem uma pegada um pouquinho mais esportiva do que o do Ka. Mas o Ka é bem confortável, assim. Você tem aqui um volante com ajuste de altura, não tem de ajuste de profundidade, mas o ajuste de altura já te atende. O banco também, nessa versão, tem ajuste de altura, então você consegue facilmente encontrar uma posição confortável para guiar. Além disso, esse carro tem uma dirigibilidade muito boa, ela não é tão afiada quanto a do Fiesta, mas em comparação com outros carros 1.0 do mesmo segmento, da mesma faixa de preço, ele tem uma dirigibilidade muito boa. As respostas dessa direção elétrica são bem diretas, elas são rápidas. Outro ponto de conforto, os bancos também são confortáveis, apoiam bem a coluna do motorista. Todos os comandos, os botões, eles estão numa posição adequada para você não dispersar muito do trânsito e você conseguir aqui ligar o ar-condicionado, mexer no som. O tratamento acústico do Ka também é bom. Ele não é tão primoroso assim quanto o do New Fiesta, mas ele é bom. Você tem um conforto acústico aqui dentro. Lógico que acaba passando, principalmente quando você está em altas velocidades, que o giro do motor está muito alto, aí você realmente sente as vibrações e o barulho aqui dentro, mas no geral é bom. Falando em vibrações, é muito comum nos motores 3 cilindros a vibração aqui que você sente no câmbio, você sente no volante. Com o Up é assim e com o HB20 também é assim. O Ka, ele vibra, mas ele vibra um pouquinho menos do que o HB20 e bem menos do que o Up. O Up, a vibração dele é realmente bastante sentida. Então, nesse quesito, ele acaba empatando aí com o HB20, que é bem suave a vibração dele. Esse painel com essa texturinha aqui foi uma boa saída para você dar uma personalidade, não parecer aquele plástico muito barato. Então, essa foi uma saída legal da Ford, você conseguir incluir aí esse plástico texturizado aqui dentro da cabine. E como é que fica o pacote custo-benefício do Ka em relação aos concorrentes?
Bom, do ponto de vista de desempenho, o carro realmente ficou na frente nos nossos testes de aceleração, retomada e consumo. Então ele foi superior aí do que o HB20, Onix, Up e Palio. Do ponto de vista do espaço interno, o Ka ele fica um pouquinho na frente de Onix e HB20, que também tem um espaço interno bom dentro da cabine, mas o Ka é, por exemplo, muito superior do que o Up, que leva apenas dois adultos atrás com conforto. E no quesito equipamentos de série, o Ka também ele é bem interessante. Ele é mais barato e oferece mais do que o Onix, Palio e Up. O Up ele começa com um preço de partida mais baixo, mas conforme você vai equipando ele acaba ultrapassando um pouquinho o preço do Ka com os mesmos itens. O Ka, na verdade, ele tem um pacote de equipamentos bem parecido com o HB20, então o HB20 é o que fica mais próximo do Ka. A versão de entrada do HB20, na verdade, entrega um pouquinho mais do que a versão de entrada do Ka, mas a topo de linha do Ka é imbatível. Tem o controle de tração e estabilidade e o assistente de partida em rampa que não tem em nenhum desses concorrentes. Então, é uma versão que custa mais de R$42 mil, mas que entrega também bem mais do que os concorrentes. É uma opção bacana de compra. Bom, para resumir tudo isso, então a gente vai destacar 3 pontos positivos e 3 pontos negativos do Ka. Primeiro ponto positivo, é um carrinho bastante econômico. Na verdade, é um dos carros mais econômicos já testados por Autosport. Segundo ponto positivo, é o espaço interno, que para um compacto é bem honesto. Terceiro ponto positivo é que ele oferta alguns itens que são inéditos no segmento de compactos, que é o caso do controle de tração e estabilidade, que nenhum carro da categoria tem. Já os pontos negativos é a questão dele ter o menor porta-malas da categoria. Isso é ruim, pode fazer falta para algumas pessoas. Segundo ponto negativo é que a versão de entrada ela não conta com o ajuste de altura dos bancos, por exemplo, que é algo que também pode fazer a diferença. E o terceiro ponto negativo é que mesmo a versão topo de linha não tem os retrovisores elétricos. E você pode ver que também pode deixar a praticidade do carro um pouquinho menor. Vale a compra? O Ka vale a compra sim. Mas a versão que hoje tem mais diferenciais e que vale mais a sua atenção é a versão topo de linha, que apesar de custar mais de 40 mil, ela tem o controle de tração e estabilidade e segurança nunca é demais.